eu voltar então para o compartilhamento, porque no momento eu estava falando dos gráficos que são importantes, né? E aí falei da pizza, falei do gráfico de barras ou colunas que é bom, importante, ele é bem amplo o seu uso. Falamos daquele gráfico que é ao longo do tempo, com aqueles pontinhos, que é como a gente está estudando a Covid. Todos os dias eu faço esses gráficos para o Brasil, para a região onde eu moro e para o município. Né? Tenho coisas, novidades, dados de hoje à tarde. Né? E tem outro gráfico, deixa eu colocar ele aqui na tela. Que é o histograma. Não vou ficar cansando vocês com esse texto todo, mas basicamente o histograma ele é usado quando eu vou falar sobre variáveis contínuas, aquelas variáveis numéricas que são de medição, que tem valores quebrados, tal. Ali eu vou ter que agrupar. A gente pode pensar, gente, por exemplo, naquela história da faixa salarial, lembra que a gente comentou? Normalmente a gente vai agrupar os dados por faixas. Então vamos supor, sei lá, de 0 a R$ 1.000 é uma, né, de 1.000 a 2.000, 2.000 a 3.000. Então você está agrupando. É claro, porque você não consegue colocar um pontinho para cada valor de salário de uma pessoa, ganho médio e tal. Você vai ter que agrupar por faixas, né? Quando a gente faz um estudo que requer esse agrupamento por faixas, e eu acho que o salário é um dos melhores exemplos disso, aí eu vou usar esse gráfico que eu vou mostrar para vocês, quer ver? Que é o histograma. Deixa eu colocar a tela cheia, acho que facilita, né? Tá, então vamos lá. Ó, é esse aqui. É um gráfico que lembra aquele das colunas, né? Só que não sei se vocês percebem que tem uma diferença. Esse aqui, ele tem uma barra, uma coluna grudada na outra. Né? Lembra que aqueles outros... Tem algum áudio aberto aí. Lembra que o outro gráfico de colunas era separado, uma coluna, um espaço em branco, uma coluna, né? Aquilo fica bem evidente a separação. No gráfico que é o histograma, que é esse, vamos supor, da faixa salarial ou da faixa etária, né? Ou esse caso aqui que vocês estão vendo na tela é a faixa etária. Esse estudo aqui é um estudo bem interessante que nós fizemos com o perfil de mulheres que fizeram mamografia pelo SUS na região metropolitana do Vale. Foi um estudo grande, em vários anos, em 39 municípios, tal. E aí dividia e fazia essa distribuição percentual e colocava. Então, você não pode fazer um espaçamento. Parece detalhe, mas é muito importante. Eu não vou ter espaço em branco aqui, eu não vou separar uma coluna da outra, porque a pessoa está com 49 anos e 11 meses e 29 dias, passou 2 dias, ela vai estar na outra faixa. É uma mudança contínua, né? Você vai, é que nem o fio do cabelo, vai crescendo uns pouquinhos. E a idade é a mesma coisa, né? Então, você vai deixar grudado mesmo, é de propósito, tem que ser assim, né? Então, como é que a gente escolhe o gráfico? A gente vai ter um gráfico melhor para o assunto que a gente está estudando. Está falando de salário, está falando de idade, usa esse aqui. Deixa grudado mesmo, né? Está falando de, sei lá, número de aparelhos eletrônicos que a família possui. Você pode fazer aquelas colunas separadas. 1, 2, 3, 4, 5. E aí deixa o espaço em branco. Quando a pessoa vê, ela já sabe que é uma variável discreta, por isso tem os espaços. Ou então que é uma contínua, então você vai migrando de uma coisa para outra. Então, o tipo de gráfico ele informa coisas. Para a gente que está na estatística, isso é um, assim, vamos dizer, que alguns acham que é detalhe, mas é algo que é muito importante para nós. Né? Esse aqui é uma loucura, o infográfico. Infográfico é uma coisa que o pessoal do design, tá aí a Cláudia que não me deixa mentir sozinho, né? O pessoal do design instrucional gosta de fazer esses gráficos, são artísticos, né? Então esse que vocês estão vendo é uma representação visual do que os atletas comem. Dá uma olhada na mesa desse cara. Deve ser levantador de peso, tá vendo? Então esse aqui come tudo bastante. Deve ter um monte de carne, um monte de macarrão, carboidrato doidado, né? E aí é um, vamos dizer, não é um gráfico técnico, é um gráfico quase artístico, vamos dizer assim, né? Onde a pessoa tenta representar. Olha a quantidade de ovo na dieta desse cara. Então é uma representação artística que procura seguir a regra básica qualquer.
a porcentagem. Então vamos supor, 50%, a Cláudia, 50% da dieta dela é salada, né, legumes, super natureba. Então você vai preencher metade da tela com as saladinhas lá, o tomate e tal, né? Você vai seguir a proporção do teu desenho da tela, tá? Esse é o gráfico infográfico. Tem um monte de tipos de infográfico. Esse aqui é um infográfico que o cara quis misturar um pouco. Tem aqui a faixa, no eixo horizontal aqui é o ano, a época, né? Isso, a época. E aqui a gente está vendo um gráfico que parece um gráfico numérico. Lembra aquele dos pontinhos que vai ligando? Ele é parecido, né? Então tem a época e está dizendo quantos eleitores a gente tem no Brasil. Pode reparar que o Brasil tem uma tradição, gente, não muito democrática, né? Por séculos a gente não tinha ninguém ali, não tinha votação, negócio de votar, né? Aí depois começou a crescer, depois começou a aumentar, enfim. E aí é uma representação mais livre, né? Então um infográfico. De todo modo, a gente procura respeitar a proporcionalidade, tá, gente? Conclusão. Em estatística, assim, fechando na nossa conversa aqui em termos da teoria, do conceito, a amostragem é essencial para a pesquisa. Né? Você entender, você pensar, parar um tempo, antes de começar a coletar dados, e você pensar como é que eu vou fazer essa coleta, qual o critério. Você vai fazer um projeto, qual o critério de inclusão? Né? A partir de 14 anos de idade, enfim, sei lá, por alguma razão você escolheu aquela faixa. Então, você define as faixas, né? Faixas etárias. Então, você vai ver, por exemplo, você pensa qual é o agrupamento. Vou fazer de 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80. Não sei. Procura definir isso e aí você vai organizando o teu plano, vai fazendo o seu planejamento, né? Bom, cada tipo de variável, cada questão, cada contexto. Se você vai fazer um artigo, um TCC, matéria de jornal, vai pedir um tipo de apresentação visual, né? Mas a gente seguindo esses gráficos mais básicos que apresentei, a gente está seguro, né? E tem uma outra coisa que é o seguinte: hoje em dia tem muito aplicativo, né, para gráfico, e tal. Aí as pessoas normalmente a gente fica impressionado, né? Nossa, aquele gráfico é 3D, aquele gráfico é sombreado, é colorido, tem 10 coisas. Gente, eu falo sempre para a moçada, ó, não se impressionem com o bonito que é, sabe? É projeção, posso até dar uns exemplos aqui. Aquele gráfico cheio de efeitos, às vezes ele não informa tão bem, sabe? Para um trabalho acadêmico, um trabalho de um artigo, você quer mandar para uma revista internacional, tal, vão olhar melhor o seu trabalho se você fizer um gráfico básico, um gráfico de coluna, um gráfico, um histograma, né? Você vai fazer um histograma 3D com efeito de projeção. Gente, não vai dar para entender direito, vão te perguntar coisas assim. Então, a minha sugestão é faz o básico bem feito, sabe? Essa que é a dica mesmo, né? Agora deixa eu ver, eu tenho outros arquivos. Tem alguma pergunta, algum comentário? Que a gente pode, que vocês gostariam de falar, enfim? Tem alguma questão? Senão eu vou ver se eu abro um outro aqui de exemplos, talvez. Como é que tá aí para vocês? Cláudia, você está falando? Porque a gente não está te ouvindo. Tá. Não estamos escutando. Será Não que é o conseguimos volume? te escutar. Acho que tá baixinho, a gente não tá escutando. Não conseguimos te escutar. É. Para mim, aqui eu estou escutando ele. Tá escutando a Cláudia, Patrícia? Ah, não, a Cláudia não, o É. professor. Que eu vi a Cláudia falando bem pertinho, aí eu achei que ela queria falar, mas eu não. Acho que escrever no chat. Não sei, alguma coisa do volume. Deixa eu ver aqui no chat como é que tá. Tá, beleza. Se tiver pergunta também, se vocês quiserem colocar, a gente fique à vontade. Eu tenho alguns exemplos de gráficos que a gente vai coletando pela vida por aí. Vamos ver. Sim. Sim é
para a gente continuar mostrando exemplos, isso? Se tiver, deixa eu ver aqui. Eu escuto. Ah, tá, não, isso aí é outra que tá. Beleza, então eu vou de todo modo ver se eu abro aqui um outro. Cláudia fala pelo chat, porque a gente não tá escutando. Só um minutinho que eu vou buscar aqui alguns exemplos legais pra gente. Peraí. A gente tem infográficos, análise crítica. Eu acho que eu vou mostrar um que é bem rapidinho sobre algumas coisas que a gente encontra e como a gente pode analisar criticamente, né? Estou abrindo esse. E a gente coloca na tela já já. Dúvidas, perguntas. Tá. Deixa eu olhar para o chat. Ficou baixo, não sei porquê. Ah, não, tudo bem. Às vezes é celular, a gente encosta, coloca no mute, alguma coisa assim. Exemplos em que é possível cruzar dados de pesquisas quantitativas com pesquisas qualitativas. Bom, tem uma série de pesquisas em que a gente lida com diferentes tipos de variáveis, né? Porque assim, a gente fala, tem variável discreta, variável contínua, variável numérica, variável qualitativa, né? Mas na real, quando a gente faz pesquisa, são várias, você faz perguntas, tem perguntas que têm resposta numérica, outras têm resposta nominal, outras são ordinais. Então a gente lida com tudo isso ao mesmo tempo. Então não tem nenhum problema. Ah, professor, mas então eu vou misturar gráfico diferente no mesmo trabalho? Vai precisar misturar. Tá? Então você vai ter gráfico 1 é uma pizza. Gráfico 2 é um gráfico de coluna. Gráfico 3 é um histograma. É assim mesmo que funciona. Dependendo da pergunta, vai ser legal. Bom, a gente vai. Eu pulei a parte que eu acho que é assim mais padrão, que são as tabelas, né? Todo gráfico ele é, na verdade, uma representação visual de uma tabela, né? Normalmente você tem lá os dados, uma planilha, tal, e aí você faz isso virar um gráfico, né? Mas não tem nenhum problema da gente misturar isso. Então, para esta questão aqui, a gente vai representar como pizza. A outra. Então, é tranquilo isso, né? Cruzamento de... Bom, aí se tiver alguma coisa mais específica, Cláudia, que você queira saber, né? A gente... Por exemplo, quer ver uma coisa que a gente pode fazer? Às vezes se faz também assim. Você tem, por exemplo, uma população que tem diferentes estratos, né, como a gente falou, tem uma divisão ali, e você pode ter uma pergunta que envolve variável, qualquer tipo, numérica, por exemplo, mas que você quer saber qual é a diferença de resposta entre um extrato e outro, né? Então, às vezes, você faz a pergunta e você pode fazer gráficos separados. Então, assim, você faz um histograma para pessoal, sei lá, classe A, outro histograma para classe B, outro para classe C. Aí você faz no artigo, enfim, você coloca como se fossem janelinhas, gráficos pequenos um perto do outro, né? E você vai comparar o formato daqueles gráficos, né? Então essa turma aqui, que está bem de vida, tá tudo lá tendendo mais para valores maiores. A outra, a curva está diferente. Essas diferenças que ficam... Eu gosto sempre do gráfico porque ele traduz de um modo mais direto o que as tabelas contam, né? Sempre eu acho legal. Então você mostra o padrão visual ali diferente. Opa, então realmente a classe social está interferindo nessa variável, né? Você pode fazer esse... Gente, eu provavelmente tenho exemplos de tudo isso aqui no meu computador, mas assim, são coisas que talvez num outro momento, ou então posso passar para a Cláudia depois exemplos de artigos, porque para acessar agora, eu não sei se eu talvez demoraria um tempo, né? Mas deixa eu ver se eu coloco para vocês uma... Mas podem fazer nas perguntas. Share. Tá, deve estar aparecendo a análise crítica, né? Beleza.
Então eu vou colocar... Ah, apareceu mais uma coisinha no chat aqui. Eu tenho dificuldade de pilotar tudo. Tá, sim, tá bom. Então qualquer coisa a gente pode ir conversando depois também, porque eu não quero ficar cansando vocês a noite inteira. Mas eu vou dar uns exemplos aqui de coisas que aparecem. Vamos ver. Alguns tipos de gráfico que a gente vê. Ó, esse são gráficos de imprensa, gráficos que estão na mídia. Esse aqui, essa publicação super questionável, né? E saiu em várias, da famosa, como é que fala? Grande mídia, né? Ó, para começar, eles fizeram uma escala vertical maluca, porque é um gráfico de rejeição. E o máximo deles, o máximo de rejeição, gente, é 100%. Se todo mundo te odeia, é 100%. Não existe 125%. Concorda? Saiu publicado isso no jornal, 125% na escala, gente, meio coisa de louco, né? Outra coisa, tipo assim, não faça isso, né? Mas eu vou dar uma dica melhor. Às vezes o cara fala assim, professor, não vou cometer esse erro, eu sei que o máximo é 100%. Calma. Nesse caso aqui, o máximo, né, era uma pesquisa eleitoral próxima do segundo turno da eleição e tal. O máximo que aparece de rejeição aqui é 45%, se você olhar o gráfico, né? Então, quando você vai fazer um gráfico desse, o melhor neste caso seria você ir até os 50%. Você não precisa ir para o 100%, porque você concorda que está tudo vazio aqui em cima? Né? Então, não há necessidade disso. Aí a gente vai para um outro exemplo. Então, você vê quanta coisa. E aqui tem outro erro, tá? Eles fizeram assim, 4 dias, depois 6 dias e puseram o mesmo espaçamento. Então, até isso está errado, tá? Enfim, a gente vê essas coisas por aí. Esse aqui achatou, né? Ó, 0, 2.000, 4.000, fica tudo muito parecido, tem o texto grande e o gráfico pequeno, então esse é um gráfico que fica difícil você ver, parece que é todo mundo parecido, parece que está todo mundo em situação parecida, e não está, né? Então você achatou. Essa é uma coisa que acontece muito em jornal, porque as pessoas querem... Sabe aquela coisa da diagramação? Vai ter que caber uma propaganda aqui. Meu, a gente não tem esse problema. Nossos trabalhos precisam ter clareza, né? É mais importante estar claro o entendimento mas tem várias cores. Não interessa as várias cores, mas faz com que todos entendam aquilo que você pôs, né? Então a gente evita esses problemas de achatamento aí que não são legais, né? Bom, sem comentários, né? Isso aqui o cara fez automático, saiu para almoçar e não viu que ficou essa desgraça aqui. Você não consegue ler nada no eixo horizontal. Gente, incrível, mas a gente já viu. Isso aqui é tirado tudo da internet, tá? A escala vertical tá ótima. Essa escala vertical aqui tá boa. 0, 10.000, 20.000. Faltou só um 0 aqui. Mas a escala horizontal, desculpa aí, né? Tinha que fazer por semana. O cara quis colocar os 30 dias do mês espremido ali. Não deu certo. Esse aqui é Rede Globo, né? Então vai lá, mortes por dia. Aí os caras quiseram mostrar que sabe fazer a projeção, né? Faz a perspectiva, faz o gráfico dançando ali, tal, 3D. Gente, não faz isso, porque a noção de proporção a gente perde. Aqui é 115, aqui é 730. Mas se você calcular o olho humano, é uma interpretação. O cérebro humano funciona interpretando áreas. Então, se você faz uma jogada desse jeito que está aqui, você percebe que está meio torto, né? Então, o que acontece? Aquele 115, ele ocupa uma área, vamos dizer, de tamanho, sei lá, 10 centímetros quadrados. Esse aqui ocupa 12 vezes mais. Então, o teu cérebro, você vai ter a sensação de que aqui é 12 vezes mais do que ali. E não é. Na real, é um fator 6,7. Mas eles quiseram dar aquela exagerada, não ficou bom. Esse aqui é um outro também que tem problema do achatamento. Ó. Foi até ali. Então, clareza e proporção são mais importantes do que os efeitos especiais. A minha mãe, que é ótima, que fala tudo na lata, fala, isso aí não é efeito, isso é defeito, né? Então a gente toma cuidado com isso. Tá? E tem um monte de outros exemplos. Tem um exemplo de inflação, gente. Qualquer hora eu mostro para vocês que é um troço assim grave, os caras colocaram, né?
Mas assim, basicamente a gente pensar na proporção. Então, assim, escala. Pensa a escala 0, 10, 20, 30, espaçamentos iguais. É o básico, né, gente? Coisas que, assim, vamos falar, o próprio Excel faz. O Excel é um programa bem limitado, mas faz o básico, né? E aí, às vezes eles querem fazer uma coisa muito cheia e tudo isso que eu tô falando não é só porque falar Brasil avacalhado, não é Brasil. É assim, a pessoa que está trabalhando com isso, seja onde for, né? Tem um site de apostas na Inglaterra que os gráficos piores que eu já vi na vida são gráficos ingleses. Você vai ver o negócio lá, você não entende nada. Eu tenho uma coleção desses exemplos, assim, fala, meu, fuja disso, né? Os caras colocam, por exemplo, sei lá, 30 tipos de resultado da partida, 0-0, 1-0, 2-0, coloca tudo socado num gráfico, não rola, né? Então, é a simplicidade. Gente, nós estamos num horário, já são 7 horas, eu acho que é mais ou menos o teto de vocês, a turma está precisando sair, né? Então eu vou abrir assim de novo para perguntas. Quem quiser comentar, né? E me colocar à disposição de vocês, inclusive para trabalhar junto, sei lá, dentro do limite, né? Das 24 horas por dia, mas a gente tá aí. Então, abrir para perguntas. Então, acho que dá para, dentro do tempo que a gente tem, se tiver alguma pergunta, vocês façam, né? Aí ele responde e aí a gente encerra, tá bom? Eu acho que sim. Caso não tenha pergunta, eu vou pedir só para você mostrar rapidamente algum gráfico da atualidade da Covid, se você tiver em mãos, né? Que isso é um trabalho legal, que eu acho que é legal e importante. Tá. Mas assim, vamos dar aí mais 5 minutinhos para a gente poder fechar, tá bom? Tá, enquanto isso eu vou acessando os gráficos mais recentes. E aí daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Aliás, tem um aqui que já está na mão. Eu vou até colocar na tela já enquanto isso, mas fiquem à vontade para perguntar. Talvez não tenha muita pergunta, né? Tá. E aí você já fala, né? Como que é esse trabalho, como que tá esses gráficos, e aí dá mais assim 5 minutos para poder fechar. Isso. Então, vocês estão vendo na tela um gráfico que tem uma subida, né? Esse gráfico aqui, na verdade, eu estou fazendo ele ainda. Ele está assim quentinho, né? Eu estou elaborando, por exemplo, você vê que a escala ainda vou melhorar isso. Mas aqui é daquele gráfico de linhas, né? Onde a gente faz evolução temporal, ou seja, você segue uma variável e ao longo do tempo vê o que acontece. Nesse caso, a gente está vendo os óbitos diários de Covid na região metropolitana do Vale do Paraíba, que inclui São José dos Campos, onde eu e a Cláudia estamos, né? Mas, na verdade, esse gráfico, ele, embora seja da nossa região, ele não tem grandes... Em outras regiões, a situação geral reproduz mais ou menos esse comportamento. Então, o que você tem? Começo de abril, ali, você começou a ter uma oscilação, né? Tinha dia que não tinha nenhum óbito, outro dia tinha 2, 3, depois não tinha nenhum, e a coisa foi... Aí foi subindo. O que aconteceu no Brasil como um todo? Na verdade, na região norte veio antes, mas para a gente sudeste aqui, quando chegou em julho, explodiu isso. Agosto foi um mês terrível, né? Que a gente teve aqui em cima. Aí foi melhorando aqui em setembro, outubro estava mais ou menos, parecia controlado, começou a subir em dezembro. O que acontece? Réveillon. Aí teve gente que foi para a praia, teve gente que esqueceu a máscara não sei onde. O pessoal deu uma... né, resolveu. O que aconteceu em janeiro? Pá, explodiu de novo. Gente, mês de janeiro ultrapassou agosto, que era o pior mês da pandemia. Janeiro, muito mais ainda. Aí fevereiro começou a melhorar um pouco. Em março, nós estamos hoje aqui em abril, no começo. Então, olha como é que a gente está. A gente está num patamar... Isso aqui são os óbitos, não é número de casos, né? Em termos de óbitos na região onde eu estou, nós estamos, assim, é triste dizer, mas ainda a gente está vivendo o pior momento. Olha aqui. Subiu, depois desceu, depois subiu de novo. E por que está acontecendo isso? Porque são variantes que estão proliferando. E porque a vacinação está num ritmo muito lento para o padrão, para o tamanho do Brasil e para as variantes que a gente tem. Então nós estamos apostando uma corrida e estamos perdendo aqui, né? E é isso que a gente está vendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais algum.
Deixa eu ver se São José dos Campos. Tem um site muito interessante onde eu construo gráficos também. Mas depois eu passo para a Cláudia um link. Olha, aqui é um outro tipo de gráfico onde eu estou agrupando a coisa por mês, né? Então aqui em cima a gente vê os casos mensais. Você vê que reproduz mais ou menos aquele perfil. Ó, agosto foi o máximo no ano de 2020, o máximo pior foi agosto. Aí baixou. O que aconteceu em janeiro? Explodiu o número de casos, porque houve muita mobilidade, teve gente que viajou, tal. E agora, então o que acontece? Os casos tiveram máximo e estão começando a baixar, mas está num nível muito alto ainda. Tá? Esses casos no município onde eu estou. Aqui embaixo a gente tem os óbitos agrupados por mês. Repara que eu vou até reduzir, acho que vai ser melhor para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar no centro da tela aqui. Que é muita coisa ao mesmo tempo, peraí. Ó, então o de cima são os casos e o de baixo são os óbitos. Mais ou menos segue um perfil, quando um sobe, outro sobe, mas agora em 2021 nós temos um problema. Os casos já começaram a cair um pouco, mas os óbitos não. Por quê? Porque a pessoa às vezes fica 15, 20 dias, 30 dias internada e vem a falecer. Então, o que a gente está vendo aqui, talvez ainda seja um reflexo daquele começo de ano maluco, percebe? Aí, as pessoas, tem gente que fala assim, mas decretou lockdown, bandeira vermelha, bandeira roxa, não sei o quê, não resolveu. Não é que não resolveu, gente. Você faz uma decisão dessa, toma uma decisão dessa, é 20 dias para ver resultado. Entende? Então é isso que é o problema. As pessoas entendem. Não, mas fechou tudo e está lá em cima. Claro, o caso que está acontecendo no óbito aqui, o cara se contaminou em janeiro, fevereiro. Então, a gente toma as decisões e colhe o resultado 15, 20 dias depois. Um mês, às vezes. Né? Então, a gente ainda está num momento bastante grave. Assim, eu fiz uma prévia de abril aqui para o nosso município e a gente... Aí, lembra aquela história que eu falei de estatística indutiva? Isso aqui é descritiva, eu estou dando a fotografia. Indutiva eu vou olhando aquela curva e vou fazendo a projeção. Se continuar nesse ritmo, né? Tá. Hoje é dia 16, né? Dia 16 de abril nós temos em São José dos Campos 128 óbitos, somente no mês de abril. A gente já está mais ou menos nessa faixa aqui, na metade do mês. Pela indução estatística, infelizmente, tem uma projeção de que a gente talvez abril seja o mês com mais óbitos. Não vai ser o mês com mais casos, acho. Mas grande chance de ser o mês com mais óbitos. Porque é o eco, né? Acontece um contágio depois que... Então, são essas coisas que a gente fica avaliando ao longo do tempo, né? Assim, seria bom a gente ter boas notícias para dar, mas assim, a situação requer muito cuidado, né?